Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Michele Loreto e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante por aqui. Imagina só se você, jovem ou adulto, tivesse uma doença rara e progressiva que te impossibilitasse fazer tarefas simples e corriqueiras do dia a dia. Eu estou falando, por exemplo, de subir escadas, se levantar do chão, escovar os dentes, pentear o cabelo. Com certeza é muito difícil, né, se imaginar em uma situação dessa, mas olha, essa é a realidade de muitas pessoas que convivem com atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença que pode se manifestar de maneira muito distinta em jovens e adultos, com níveis e impactos diversos, e que leva ali à perda gradual e cumulativa primariamente de funções motoras. No AMEcast, iremos abordar histórias reais e inspiradoras de quem tem a doença, especialmente os jovens e adultos que representam 35% da população com AME. Nesse espaço, a gente vai falar sobre os desafios de quem convive com a AME, a fim de dar voz a essas pessoas, fomentando o debate na sociedade e assegurar que pautas como autonomia e qualidade de vida estejam mais presentes no dia a dia. O AMEcast é um videocast idealizado pela Biogen, que é a empresa de biotecnologia com foco em neurociência. E em cada episódio aqui da série de vídeos, a gente vai trazer um novo convidado, com uma história diferente. Porque, afinal, nenhuma história de vida é igual a outra, né? E esse é o nosso segundo episódio do AMEcast. Hoje a gente vai receber com muito prazer o Fernando Silveira Lemos. Aos 5 anos de idade, ele foi diagnosticado com AME tipo 3. A doença é subdividida, clinicamente em 5 tipos, definidos pela idade de aparecimento dos sintomas e as habilidades motoras atingidas. E aí, o que aconteceu? O Fernando, desde então, usa a atividade física como uma aliada na busca por mais qualidade de vida. Fernando se formou em engenharia de alimentos e há 10 anos ele fez o quê? Uma transição de carreira que, deu muito certo, ele vai contar pra gente. Passou a trabalhar como bancário em uma das principais instituições financeiras do país. Fernando, que prazer te conhecer. Tudo bem? Tudo bem. Conta pra mim, quem é o Fernando? Eu sou de São José da Barra, tenho 36 anos e atualmente eu estou como bancário. Mas isso teve uma mudança de carreira, né? Porque Sim. Não é a tua formação inicial. Exatamente. Na verdade, eu me formei como engenheiro de alimentos pela Universidade Federal de Lavras e trabalhei na área durante 2 anos, mas durante um período aí surgiu a oportunidade de partir para os concursos. Deu vontade de mudar, foi, Fê? Exatamente. Eu queria mais segurança, uma carreira mais segura e eu me identifiquei com a questão dos concursos. Me conta uma coisa, como é que foi sua infância, né? O seu diagnóstico de AME veio aos 5 anos de idade. 5 anos de idade. Isso. Como é que foi sua infância? Como é que seus pais receberam esse diagnóstico? Você lembra de alguma coisa? Sim. Eu sou o caçula de 3 irmãos, né? E meus irmãos faziam tratamentos com aquelas botinhas ortopédicas na época, então surgiu a ideia de que eu teria também um problema mais ortopédico, questão de concavidade dos pés, mas com o passar do tempo, meus pais viram que poderia ser alguma coisa diferente disso. O quê? O que você tinha? Caía com frequência, às vezes desequilibrava um pouco, então meus pais começaram a suspeitar que poderia ser alguma coisa diferente. E aí foram atrás de respostas. Isso. Aí, aos 5 anos de idade, através de um exame bastante doloroso, que esse exame ainda existe hoje, mas não é o principal para o diagnóstico da AME, né? O diagnóstico hoje é mais tranquilo, é por DNA. Na época foi o exame de eletroneuromiografia. E aí o Fernando cresceu com a AME, né? Depois eu quero entender melhor como foi, com apoio de pais, amigos, enfim. Mas só para a gente primeiro te apresentar, você cresceu com a AME, diagnosticado desde os 5 anos de idade. Hoje, aos 36, o Fernando fez uma transição de carreira, algo que muita gente sonha, às vezes tem medo, e você foi lá e enfrentou. Sim. E também está casado. Sim. Então, no ano de 2019, né, eu tive que alçar um voo maior na minha carreira, mudando de cidade, e eu tive que levar a minha companheira também, porque eu não podia deixá-la para trás. Então,
Desde o ano de 2019, eu mudei de cidade, mudei de cargo e levei a minha esposa junto. Hoje a minha esposa, Fernanda. Eu diria que o Fernando gosta... A Fernanda é a esposa do Fernando, tá? É isso mesmo. Encontro de almas. E eu diria que o Fernando é um cara que gosta de mudança. Com certeza. Você ficar parado assim pra vocês, vendo a vida passar, de jeito nenhum. Isso, até esse é um dos ensinamentos da Fernanda na minha vida. Uhum. Que ela sempre me falava assim, eu não consigo ficar mais de 2 anos no mesmo cargo, na mesma função. Então, esse é um dos ensinamentos dela para mim, que sempre buscar coisas diferentes e buscar melhoria também na carreira. Sempre buscando aí voos mais altos e assim, sempre focado naquilo que eu fiz de planejamento para minha carreira. E a AME nunca impediu você de realizar seus sonhos? Não, jamais. Assim, teve a parte antes de Fernanda e depois de Fernanda. Antes de Fernanda seria com os meus pais, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiando, me levando para fazer vestibulares, para fazer posse no banco, por exemplo. Eu fiquei 15 dias em outra cidade também. Sempre meus pais me apoiando muito, às vezes para dirigir para lugares mais longe, e também quando eu fui tirar a carteira eu tirei na capital, então sempre acompanhado ou pelos pais, sempre familiares, né? Os pais e hoje a minha grande parceira, a Fernanda. Fê, eu queria agora entrar nessa parte do diagnóstico, então, para a gente tentar entender, né? Você falou que a sua mãe desconfiou que fosse outra coisa, depois você caía muito, ela falou, não é bem isso. Foi muito difícil até chegar ao diagnóstico? Foi difícil pela época, né? Hoje o diagnóstico é muito mais fácil, é rápido, hoje já está, inclusive, junto com o teste do pezinho, então... mas na época não existia isso, assim, apesar de não fazer muito tempo, mas em 1987 não existia um diagnóstico tão simples. Então, apesar de não existir um diagnóstico tão rápido, o meu diagnóstico foi bastante certeiro. Uhum. Um médico amigo da família falou assim, tem alguma coisa diferente aí, me indicou um médico de São Paulo que foi, assim, bastante certeiro, e com apenas um exame aí a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Você tem ideia de quanto tempo que levou, assim, desde o começo dessa desconfiança até o diagnóstico? Eu acredito que no máximo 1 ano. No máximo 1 ano. Isso, assim, para a AME é um tempo muito grande, porque quanto mais tempo a gente perde não sabendo o que tem, você vai perdendo as suas forças, a possibilidade de se manter mais ativo durante a vida. Mas eu acredito que, para a época, não foi um diagnóstico tão demorado assim. Tardio, né? Foi muito difícil para fazer exame, você lembra, na época? Como é que foi? Então, esse exame de eletroneuromiografia é um exame que ainda existe hoje. Ele ainda é utilizado para alguns diagnósticos, mas é um exame muito dolorido, principalmente para uma criança. Mas o médico soube lidar com isso e eu, como criança, assim, ele fez algumas atividades lúdicas e conseguiu tirar de mim o que ele precisava, né, que era o resultado do exame, mesmo eu sendo uma criança ali que não queria, em momento algum, estar ali naquele momento. Você tem lembrança desse dia? Tenho, sim. O que você lembra? Eu lembro das várias agulhadas, a parte ruim, né? Essa dor, né? Isso. Mas assim, eu lembro também da parte lúdica do médico, querendo que eu estivesse ali o mais à vontade possível. Então, assim, são duas coisas muito diferentes, né? A parte da dor, mas também a parte lúdica de estar ali naquele momento, porque era uma coisa que eu precisava fazer. E o médico tornou, digamos assim, um pouco mais leve. O acolhimento médico é sempre muito importante, né? Você era pequenininho, mas Sim. Você lembra ou você sabe como é que foi para os seus pais receber esse diagnóstico da AME?
é sempre um baque, né, para a família, principalmente em casos que não existe ali um tratamento mais específico, não existe tanto conhecimento, não existe tanta divulgação. Assim, a AME, ela teve uma divulgação maior há coisa de 5, 6 anos. Então, durante aí cerca de 30 anos da minha vida e da vida dos meus pais, foi sempre uma parte nebulosa, né? É uma doença rara, a gente não conhece tratamentos, a gente não conhece pessoas com AME. Eu não conhecia. Há coisa de 5 anos atrás, eu não conhecia outro paciente com AME. Não haveria medicação, não haveria tratamento, a não ser o tratamento multidisciplinar. Então, eu me agarrei a essa informação e desde então eu me foquei muito forte nas atividades multidisciplinares. E pelo que você conta, a sua família também, né, se uniu para isso. Essa força também veio deles, né? Sim, logicamente. Hoje eu falo da Fernanda com essa dedicação, mas essa dedicação veio sempre dos meus pais, dos meus irmãos também, em não deixar faltar essas atividades multidisciplinares e também não deixar que a AME me fizesse uma pessoa diferente dos meus colegas de escola, dos meus colegas de faculdade. Então, os tratamentos multidisciplinares me faziam essa inserção na sociedade também. Família é tudo, né? Sim, com certeza. A gente está aqui com o Fernando, que é um exemplo, né, de vida, de inspiração para qualquer pessoa que recebe o diagnóstico da AME e também para quem não tem. Porque o Fernando, ele não parou, né, Fernando? Mesmo com o diagnóstico, você se mexeu, você foi atrás daquilo que ia te fazer bem. Logo após o diagnóstico, aos 5 anos de idade, nós começamos a procurar o que seria de mais adequado, as atividades multidisciplinares mais adequadas para a época. Então, o primeiro gargalo que a gente teve foi a questão da fisioterapia. A fisioterapia, há 20, 30 anos atrás, não existiam profissionais. 30, então, né? Porque você tinha 5, né? Quando você foi exatamente. Então, eu posso dizer aí que a AME, o tratamento, a atividade multidisciplinar cresceu junto com a fisioterapia. E hoje eu já passei por muitos profissionais, muitos viraram meus amigos da família. Então, a gente foi crescendo juntos, né? Você faz até hoje fisioterapia? Faço, sim. Você acha que é muito importante? Com certeza. Assim, o estado de saúde, a qualidade de vida que eu tenho hoje, com certeza, eu não tenho dúvidas, se deve a essas atividades que eu, assim, raramente eu deixei de fazer pontualmente. Foram pontuais os semanas ou meses que eu não fiz atividades. Então, por isso, eu já passei por várias atividades. Eu fui passando por fisioterapia, hidroterapia, natação, hidroginástica, dependendo do lugar onde eu estava. Sempre focado e com a disciplina de estar onde quer que eu esteja, pelo menos uma atividade por dia ou pelo menos umas 3 vezes por semana, eu teria que estar fazendo. É interessante isso, porque na medicina se fala que a atividade física é importante para todo mundo, né? O músculo é algo que precisa ser exercitado, né? E aí, quando você chega para alguém que tem AME e fala, você também não pode ficar parado, né? Às vezes, eu acho que as pessoas podem ter até uma dificuldade de entender isso, mas você sabe na pele, né? Como é importante. Então, principalmente as pessoas que têm AME e as pessoas do dia a dia também, as pessoas normais, os familiares. Eu sempre incentivo, faça atividade física, prolongue a sua qualidade de vida. E assim, eu já me deparei com pessoas com AME que simplesmente disseram para mim que não se adaptavam às atividades físicas. Então, assim, uma coisa que para mim é tão importante, eu escutar isso de um paciente com AME também, me deixa até um pouco triste. Muito do que eu sou hoje foi uma construção
que eu tive com disciplina e eu diria atitude, né? A atitude de buscar ali a melhor qualidade de vida. Fernando, você teve um grande desafio mais ou menos com 15 anos de idade, né? Sim, Que foi sim. quando a doença avançou. Como é que foi esse momento? Esse momento, eu estava ali na escola em torno de uns 15 anos. Assim, é a parte onde o jovem está se desenvolvendo, precisa ali de um relacionamento. Começa a formar os grupinhos, as festinhas de 15 anos. Quer se identificar, Isso, né? exatamente. Sim. Então, nesse momento específico, eu sofri um golpe muito, muito forte da AME, que seria a perda de forças e não conseguir mais fazer algumas das atividades do meu dia a dia. E a principal, neste momento, aos 15 anos de idade, foi a perda da autonomia de me levantar de cadeiras baixas, cadeiras normais do dia a dia. E também a questão de subir e descer escadas. Então, assim, eu já fazia essas atividades, me levantava já com dificuldade, também para sair de carros, né? E então, aos 15 anos de idade, foi aquela parada, aquele momento que realmente eu identifiquei que eu precisaria de ajuda para algumas dessas atividades. E como é que você superou isso? Então, aí o que eu tinha te falado, a questão das amizades, dos grupos, dos amigos neste momento, né? Que eu era um colega normal, um amigo normal. Não era o menino que tinha AME na sala, ou o menino que tinha AME na escola. Eu era amigo deles, colega. Então, essas pessoas foram muito importantes neste momento. Elas te acompanhavam? Sim, sim. Como... Em um outro momento também, aos 17 anos, eu sofri uma fratura de fêmur. Então, eu passei por um período de recuperação. Então, eu passei por cadeira de rodas, andador, bengala. E foi justamente aos 17 anos, ali no finalzinho do ensino médio. Eu entrava mais cedo para não ter aquele movimento inicial das aulas e saía cerca de 5 minutos mais cedo. Então, nesses momentos, eu tive lá um colega que me acompanhava, né, nessas atividades antes e depois das aulas ali, que me permitiu continuar assistindo às aulas, frequentando as aulas, mesmo de cadeira de rodas, de andador, e de bengala. Então, eu segui minha vida normal e pontualmente com essas pessoas aí, os anjos, os familiares que pontualmente me ajudaram. A gente não faz nada sozinho, né, Fernando? Exatamente. E me diz uma coisa, você chegou em algum momento em pensar em desistir? Não, jamais, nunca. Eu tive essa certeza de não desistir em torno dos 22, 23 anos de idade, apesar de já estar com o diagnóstico, já estar fazendo as minhas atividades, foi-se levantada a suspeita que eu teria um outro diagnóstico. Foi suspeita de esclerose lateral amiotrófica. Então, durante uma consulta, um médico esclareceu todas as dúvidas, viu que realmente não era ela, que realmente era AME, né? E ele me falou um ponto muito importante para os pacientes com AME, que ele me falou que os pacientes de AME, apesar de terem perda de força dos membros inferiores e membros superiores, se mantém com uma inteligência emocional muito elevada. Ele me falou com essas palavras: os pacientes AME têm mais inteligência emocional do que as outras pessoas. Aí eu comecei a buscar sobre o que seria inteligência emocional. E eu vi que realmente eu me identificava muito com isso, que apesar das minhas limitações físicas, as minhas atividades psicológicas, neurológicas se mantinham totalmente normais, e eu acreditei que eu poderia chegar mais longe influenciando pessoas com essa inteligência emocional que ele me disse. E chegou. Isso. E chegou com seu cérebro potente, como
o médico te falou, mas também, com certeza, Fernando, com um coração muito grande, porque você tem gratidão, né, pelas pessoas que passaram pela sua vida, que estão até hoje na sua vida e que te ajudaram. Você lembra o nome de cada uma, histórias específicas. Sim. Então, com certeza, não é só o cérebro que está funcionando bem, não. Esse coração também é muito bom e está funcionando. Daqui a pouco eu quero saber mais histórias de superações, tá? Me inspirar aqui também. Olha só, o Fernando, que está aqui com a gente hoje, ele fez graduação em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Eu queria saber, Fernando, como é que foi, né? Como é que você se preparou para o vestibular? Como é que foi o dia da prova? Você lembra? Lembro, sim. Na verdade, na época, existia um processo de avaliação seriada. Então, na verdade, eu comecei a entrar na faculdade desde o primeiro colegial. Não foi só aquele último vestibular lá. Existia um processo de avaliação seriada que você fazia anualmente provas e, no final, você teria uma média dessas notas. Então, eu já vinha me preparando desde o início do ensino médio. E sempre focado, né? Desde do início do ensino médio, eu já sabia o que eu queria. Que era engenharia de alimentos. E você era estudioso? Eu era, bastante. Bastante, né? Gostava bastante. E como é que foi quando você passou no vestibular? Então, os meus irmãos já tinham tido um sucesso em universidades federais também, e eu sentia esse peso aí de não decepcionar a família também. Então, foi muito gratificante para mim e foi o início de um desafio também, que eu ainda com 17 anos, não teria nem completado os 18 quando eu fui. Então, eu deixei a família e fui para esse novo desafio da universidade, longe de casa e longe da família também. Agora, no colégio você falou, né, que seus amigos te apoiavam muito, até no momento ali dos 15 anos de idade, né, que você teve uma perda ali por conta da doença, e que isso te ajudou demais. Só que aí você sai da sua casa, da proteção dos seus pais, do carinho dos seus amigos, para fazer uma faculdade em outro lugar. Foi um novo desafio? Na verdade, não foi fazer só uma faculdade, foi fazer amigos também. Porque eu renovei as minhas amizades, fortaleci a questão também de como pessoa, né? Porque até aquele momento ali eu estava vencendo desafios, mas sobre a tutela da família, né? Então é um desafio ali para eu ser eu mesmo, longe de casa, com os ensinamentos da minha família. E aí, como é que foi no dia a dia? Você foi morar em República sozinho? Morei em República, foram 4 anos morando em República e, assim, na verdade eu tinha... O que eu tinha de diferencial para um universitário comum é que eu tinha uma pessoa que me ajudava com as atividades do dia a dia, uma pessoa que fazia o meu transporte, né? Eu tinha o meu próprio carro, mas eu não podia dirigir ainda. E então essa pessoa que ficava por conta mais da questão de deslocamento mesmo, mas as atividades do dia a dia, com os colegas também, as festinhas, claro, né? E então eu vivi uma vida normal. Eu considero que eu fui universitário durante aqueles 4 anos ali como qualquer um dos meus colegas. Você aproveitou? Sim. Muitas festas? Algumas. E, Fernando, e você foi com o foco de estudar? Você terminou ali seus estudos? E aí, o que você foi fazer? Então, durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar também de programas de pesquisa. E ali no finalzinho do curso, um dos meus orientadores me propôs ali de seguir os estudos, fazendo uma atividade de mestrado. Mas eu não me interessou, não me cativou naquele momento e eu decidi voltar para casa e fazendo estágio. E eu gostaria de iniciar mesmo na profissão, que eu queria ver o que era a engenharia de alimentos na prática. Na prática. Saindo da questão profissional, acadêmica, sim, vamos voltar aqui para o tratamento. Hoje você faz tratamento com medicação, né? Isso. Há quanto tempo? Já vai completar 1 ano agora, em agosto.
em relação ao tempo que eu faço atividades, o tempo da medicação ainda é um tempo pequeno, né? Mas você notou alguma diferença? Sim. O quê? É a questão de equilíbrio, de melhoria nas atividades, principalmente ao final do dia. Depois de trabalhar 8 horas, eu me sentia muito fadigado, sim, não queria fazer nada. Eu queria chegar em casa e deitar, descansar, porque eu sentia muita fadiga. Eu andava e parava com muita frequência. Eu andava poucas distâncias, já queria parar um pouquinho para descansar. E essa fadiga ao final do dia e durante as atividades também melhorou bastante. Desde o início, do momento que eu soube da medicação, eu acreditei muito nela. Aliar a medicação a essas atividades, você acha que é uma boa mistura, assim? Só as atividades, quando você fazia, você fala, nossa, me sentia muito bem, mas trazer a medicação junto com essas outras, né, multidisciplinas, isso aí te ajuda mais? Sim, o que eu fazia de atividades para me manter, hoje eu faço essas mesmas atividades que seriam o ganho, hoje o que me mantém é a medicação. E o que eu faço de atividades é o meu ganho de força muscular. E o que o Fernando enxerga daqui para frente? Eu gostaria de continuar tendo esse acesso à medicação. Eu não me vejo hoje não tendo mais o acesso à medicação. Eu me vejo com a sequência do tratamento, que eu vi que é bastante importante. Continuar o foco também nas atividades e também na questão profissional e pessoal também. Vamos buscar aí novos desafios pessoais e profissionais. Tem muita coisa ainda por vir, né? Sim, com certeza. Mas eu queria terminar naquele clima de amor. Faça uma declaração para a Fernanda, já que ela é tão importante na sua vida. Por favor, Fernanda. Fê, muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer que essa fase de transição para mim, isso foi muito importante. Se não tivesse você na minha vida, talvez eu não estaria onde eu gostaria de estar, que é onde eu estou hoje, né? Fazendo o que eu sempre sonhei em fazer, atendendo meus clientes muito bem, ajudando meus colegas de profissão. Esse suporte que você me dá é de muita importância. Fernando, eu aprendi muita coisa com você hoje, principalmente a não desistir, né? A persistir. Acho que mais do que não desistir é persistir. Então eu queria que você olhasse ali para sua câmera e mandasse um recado para o pessoal que está vendo a gente agora sobre o que você aprendeu da vida e o que você daria de conselho para todas as pessoas que têm AME, para os familiares e até para quem não tem. Então, o principal hoje que eu diria para os familiares de AME é que não deixem os seus familiares perderem essa vontade de viver. Não deixem as limitações do dia a dia barrarem qualquer que seja as suas atividades, que seja um desenvolvimento profissional, que seja um sonho de fazer uma viagem, de fazer uma faculdade, fazer o que você tem interesse da vida, viver a vida, gastar a sua vida, né? A gente não pode ficar aí só lamentando, né, murmurando. A gente não pode se perder aí com outras atividades que não sejam o foco da medicação e das atividades do dia a dia também. Fernando, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado. Muito obrigada também a você que acompanha o nosso AmiCast. Deixe seu comentário aqui, fala o que você achou, o que a história do Fernando te inspirou. E tem outros episódios também tão inspiradores quanto esse e tão maravilhosos como esses, como histórias de vidas assim, de esquentar o coração e da gente dizer, é possível. Sou Michele Loreto, vejo você na próxima, combinado? Um cheiro, até já.